Quem diria que a gente estaria voltando pra isso, não é? Caralho. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e olha só, estamos voltando com conclusão da temporada de animes, dessa vez outubro de 2022. Eu tinha prometido em janeiro que eu não ia mais fazer esse tipo de vídeo de conclusão da temporada, porque a grande maioria dos animes que estavam saindo durante as temporadas não estavam me chamando a atenção, e quando eu pegava alguma coisa pra ver, a grande maioria era sequência. Eu pegava um ou dois animes novos, e esses animes novos às vezes eu dropava, às vezes eu nem terminava, eu sentia que não estava compensando mais tanto fazer esse tipo de vídeo, e valia muito mais a pena eu fazer review à parte sobre alguns animes que eu achava interessante do que vir pegar e fazer um vídeo grande falando sobre praticamente tudo que eu assisti durante os últimos 3 meses. Porém, a temporada de outubro de 2022, ela surpreendeu bastante, né? Apareceu bastante animes que me chamaram a atenção e me fisgaram a curiosidade, e eu acabei pegando para acompanhar, eu acabei pegando para assistir, né? Maratonei vários nas últimas semanas, e para minha surpresa eu não dropei nenhum, né? Eu peguei um total de 10 animes, desses 10 animes, 6 eram completamente novos e nenhum eu dropei. Então eu pensei, cara, por que não pegar e tentar fazer pelo menos para essa temporada mais um vídeo nesse estilo? Eu não sei se vou continuar, eu não sei se eu vou fazer algo assim para a temporada de janeiro, para a temporada de abril, para a temporada de julho, mas eu acho que essa aqui em específico vale a pena. Eu não vejo por que não fazer esse vídeo aqui comentando sobre os animes que eu peguei durante essa temporada. Como eu disse, eu peguei 6 animes completamente novos durante essa temporada, porém desses 6 animes novos, 2 eu já peguei, já comentei em vídeos específicos sobre eles, né? O primeiro foi o vídeo de Chainsaw Man, né? Que é um anime que o pessoal tava muito hypado, né? Como eu comentei no vídeo, eu não tava com tanta expectativa assim pra ele, né? Porque eu já tinha tentado ler o mangá uma vez, eu não gostei tanto, muito por conta da tradução BR que veio e que me fez acreditar que a obra Chainsaw Man era realmente aquilo, e o anime de Chainsaw Man me fez ver um outro lado que não tinha nem como eu perceber na tradução que eu tinha pego na época, né? Que é o lado mais profundo, o lado de uma crítica social que está inclusa ali no subtexto da obra, né? Por debaixo de todo aquele absurdo, por debaixo de toda aquela questão bem shonen mesmo, bem exagerada, bem gritante, bem divertida, tem coisas bem profundas, algumas críticas muito legais a um sistema capitalista, e que acaba sendo uma beleza a mais que tem dentro da obra, né? Tem muita briga rolando por conta da questão da produção, muita gente falando que não fez jus ao que Chainsaw Man realmente é, porém eu acho que a produção de Chainsaw Man, essa produção mais cinematográfica, essa produção mais bonita, eu acho que ela funciona muito bem para realçar realmente essa questão no subtexto, né? Essa questão da crítica, essa questão da sociedade, a questão do introspectivo dos personagens. Então eu realmente gostei bastante. Mas quem quiser saber mais a fundo o que eu achei, tem um vídeo, né, do review final. Cliquem aqui e assistam. O outro que eu já comentei previamente foi Bot The Rock. Inclusive, eu acabei fazendo o vídeo de Bot The Rock enquanto eu planejava esse aqui, enquanto eu planejava a conclusão da temporada. E, nossa, foi uma grande surpresa, né? Foi um anime que eu já planejava que eu ia ver, que eu ia achar legalzinho, que eu ia curtir ele, mas eu não esperava que eu ia ver um hype tão grande em cima dele, né? Como eu comentei no vídeo, ele mal saiu, já tava todo mundo falando sobre ele, e eu achei muito justo esse hype que ele recebeu. Não só o anime, ele é muito bem produzido e muito bem dirigido, é um anime extremamente criativo na forma como ele aborda diversas coisas, mas é um anime que entende muito bem a questão da personagem para fazer a comédia dele. Ele entende muito bem como é a questão da ansiedade social da Bot para fazer as piadas que ele acaba fazendo. Ele entra muito no introspectivo da personagem, como a mente dela funciona, como ela reage em cada situação, e o diretor sabe gritar isso na tela de uma forma extremamente exagerada, extremamente única, extremamente característica, né? O que acaba fazendo o Bot The Rock se diferenciar bastante de outros animes moês que a gente acaba vendo no decorrer de toda a temporada. É uma comedinha besterol ali, como qualquer outra que você vai ver, mas ele tem seus pontos ali que acaba sendo um diferencial, e ele tem essa abordagem que eu acho realmente
realmente muito boa. Mas, de novo, quem quiser saber mais a fundo o que eu achei sobre o Bot The Rock, tem um vídeo específico sobre ele. Agora, indo para os que eu realmente não comentei, vamos começar por Do It Yourself, né? Outro anime de menininha fofa fazendo merda, e dessa vez um anime sobre meninas fofas num clube de né? Um clube de Do It Yourself, né? Um clube onde elas fazem coisas ali meio cotidianas. Elas fazem banco, elas fazem estante, elas fazem coador de café, fazem casa na árvore, né? Porque realmente elas gostam dessa parte de trabalho manual. E esse foi um anime que me chamou um tanto a atenção logo no começo da temporada, porque ele parecia ter um estilo um tanto diferente, né? Um estilo que aparentava ser até mesmo meio amador, mas sem ser realmente mal feito, e que me chamou a atenção, não só por ser diferente, mas porque parecia combinar muito bem com essa questão realmente de do it yourself, essa questão de ser as meninas ali fazendo coisas de forma realmente amadoras ali, fazendo banco, mas às vezes o banco fica meio torto, fica meio bambo. A própria abertura mostra um tanto essa questão, e essa questão, essa escolha estética, né, acaba conversando bem com essa questão na obra, e é algo que realmente vem do anime. É uma escolha que o anime acabou vendo, porque eu olhei por cima o mangá, e o mangá ele tem um traço bem característico de anime moe, então eu achei curioso essa escolha que o anime acabou tendo. Funcionou muito bem, conversa muito bem, mas acaba que ele não é necessariamente o foco do anime, não é a produção, não é a direção que nem foi Bot The Rock. Do It Yourself, eu sinto que ele é muito mais aquele anime pra você ver, pra você relaxar. Eu vi muita gente falando que ele é um anime chato, ele é um anime muito pacato, ele é um anime até enjoativo, e eu devo concordar, mas eu acho que acaba sendo um pouco essa a proposta dele. Ele tem uma vibe que lembra muito Yuru Camp. Eu já cheguei a comentar Yuru Camp em um outro vídeo de temporada, não lembro exatamente qual agora, mas era quando tava saindo a segunda temporada de Yuru Camp, que ele tem uma vibe, ele tem um clima que parece que é muito aquele tipo de anime para você pegar e ver numa tarde chuvosa, tomando alguma coisa quente. E, cara, Do It Yourself tem a mesma vibe. É um anime muito relaxante de você assistir, é um anime muito gostosinho de você assistir, e é um anime muito carismático também, né? As personagens são muito boas, é muito fácil você se afeiçoar a elas, né? Você gosta de ver elas fazendo os planos ali do clube, elas procurando materiais para fazer as coisas que elas querem, né? Tentando fazer algumas coisas artesanais, né? Enfeites, usando concha de praia, não sei o que, para vender, para conseguir verba para fazer os projetos dela. É muito gostosinho, é muito divertido de você assistir. Os personagens têm um carisma muito grande, principalmente a Serufu, né, que é a protagonista. Ela é muito fora da casinha, ela é bem atrapalhada e tal, mas ela é muito fofinha, ela é muito... É fácil de você gostar da personagem. As outras personagens não ficam muito atrás, por mais que todas são muito exageradas, né? A gente tem a Takumi, que é bem danderezinha, é bem aquela personagem tímida. A gente tem a menina lá da outra escola, que ela fica toda hora imitando meio que um gato, até meio irritante às vezes. É tudo muito exagerado, mas é gostoso de se assistir. Não é aquele anime pra você levar a sério, é mais pra você pegar, ver o episódio solto ali quando você tá indo dormir, ou numa tarde que você não tá sem fazer nada, você quer só relaxar. Você pega ali um episódio de Do It Yourself, dá umas risadinhas e boa. A única coisa que eu achei estranha de Do It Yourself é que ele tem uma abordagem, principalmente ali no comecinho, que ele tem aquela questão das duas escolas, né? Que é uma escola meio normal, que todo mundo considera ela ultrapassada, né? Algo mofado, algo de eras passadas e não sei o que, onde eles estão aprendendo história e geografia, enquanto tem aquela escola de elite, onde eles estão aprendendo a mais alta tecnologia, eles estão aprendendo como automatizar as coisas, como tornar a vida cada vez mais prática. E de início eu pensei que essa ideia das duas escolas ali ia ser realmente para conversar com essa questão do clube de Do It Yourself, porque a gente vê um ambiente onde estão tentando automatizar tudo, estão tentando tornar tudo cada vez mais fácil e mais prático, e um ambiente onde tem ali o clube de Do
It Yourself, onde iria mostrar a beleza de fazer algo por si só, fazer algo com seu próprio esforço. Era a impressão que eu tava tendo ali olhando o primeiro, o segundo episódio, mas passou disso, meio que começaram a ignorar essa questão das duas escolas, né? Depois que entrou a Jobuko, eles meio que ignoraram essa questão, o que eu fico muito feliz, porque eu não sentia que se tivesse essa discussão, iria funcionar tão bem, porque pra mim o anime, ele se sustenta mesmo como algo gostosinho de se assistir, algo relaxante, algo divertidinho, mais pra você passar o tempo do que algo que quer debater algo mais a sério, né? Que quer se levar mais a sério. Eu acho que foi muito bom eles terem meio que deixado de lado essa ideia das duas escolas ali depois da metade. Focaram ali no negócio da Casa da Árvore e foi muito legal, foi muito divertidinho. Outro que eu peguei que foi dessa temporada, que não é necessariamente novo, né, visto que é uma grande franquia no Japão, mas a ideia da série era realmente fazer algo meio próprio, então eu tô considerando ele aqui, é o novo anime de Gundam, né, que é o The Witch from the Mercury. E, cara, eu gostei bastante, né, desse anime, foi minha primeira experiência com um anime de Gundam. Eu não tava planejando necessariamente assistir ele durante essa temporada, mas eu acabei esbarrando com a abertura dele no YouTube, eu gostei muito da abertura, eu achei ele muito bem animado, e eu falei, cara, eu vou dar uma chance, vou ver qual que é dele. O Ian também, que é um inscrito aqui do canal, que gosta bastante de Gundam, ele falou que dava pra começar por esse tranquilamente, e lá fui eu, e eu gostei bastante, né, desse anime. Eu acho que ele consegue apresentar bem alguns elementos ali sobre o modelo Gundam mesmo, né, riscos do modelo Gundam. Ele tem algumas discussões que são legais, principalmente pela questão que mostra lá no episódio 0, que eu nem sei se esse episódio 0 é dessa temporada necessariamente ou não, mas que ele acaba abordando, né, toda aquela questão do risco mesmo, né, do modelo Gundam matar todo mundo e a abolição que acaba acontecendo dos Gundams ali e os problemas que isso acaba causando na vida da protagonista, né, eventualmente, porque ela vai pra academia, ela vai pra uma escola ali onde ela tem um modelo Gundam e é uma escola onde todos os problemas são resolvidos através de duelos, e por o modelo dela ser muito roubado, ela consegue derrotar todo mundo e causa muitos problemas na vida dela. Porém, a graça não é necessariamente o Gundam em si, não é necessariamente as lutas de robô gigante, por mais que elas são muito bem animadas, são muito bem feitas, né, não tem tantas assim, né, acaba que essa questão da academia resolver tudo nos duelos parece que é muito mais pra forçar algumas lutas no decorrer do anime do que pra fazer algo realmente mais a sério, porque pra mim a graça do anime tá quando os personagens estão interagindo, quando estão tratando essas questões meio políticas ali, né, sobre os modelos Gundam mesmo, né, o risco deles, as questões que estão acontecendo na Terra. Porém, junto com isso vem alguns problemas, porque a gente tem muito o foco na relação da Sureta com a Miorine, né? Acaba que o anime se prende muito nisso e tem mais um monte de personagem, tem mais um monte de coisa que estão acontecendo ao redor delas que ficam muito em segundo plano. O anime, ele não explora direito. Tem o negócio ali das filiais que estão ligadas com o cara que aboliu o modelo Gundam, né? Elas tentando fazer um monte de plano ali pra impedir a Sureta, pra impedir esse risco do Gundam estar voltando. Tem os herdeiros dessas filiais que estão ali na escola, que nenhum deles foi realmente bem aproveitado, né? A gente teve o Gel ali no começo, parecia que tem uma importância. Chegou lá a certo ponto do anime, ele ficou isolado num canto, nunca mais apareceu direito. A gente teve o Ilan, que teve ali um arco pequeno dele, que deu uma certa importância, mostrou alguns mistérios ali, mas passou ele também, não foi bem aproveitado, não foi bem explorado essas questões que o anime estava apresentando. Teve a questão ali da Casa da Terra, o preconceito que tinha entre os espacianos e o pessoal que era da Terra ali, como os dois ficavam se bicando, alguns problemas que estavam acontecendo na Terra mesmo, como os habitantes da Terra estavam sofrendo, e a personagem que parecia que ia carregar tudo isso, que era a Chuchu, e a gente teve um episódio meio centrado na Chuchu, pra depois ela realmente virar figurante, pra ela virar coadjuvante. Ela não teve mais importância, ela não teve mais relevância, né, durante o anime todo, não teve mais presença como
ela teve nesse comecinho, e pareceu que o anime ele foi colocando elementos e jogando eles de lado pra focar em Sureta e Miorini. E sei lá, eu gosto da relação das duas, mas eu sinto que esse anime poderia ser mais. Poderia ser mais interessante se ele aproveitasse essas questões que estão ao redor das duas personagens. O final ele até tenta colocar uma situação mais séria, uma situação de risco ali pros personagens, mas sei lá, eu sinto que mesmo nessa situação, aquela situação foi muito mais para acontecer algumas lutinhas, para acontecer alguma ação a mais do que realmente para trabalhar algo. Eu sei que termina no gancho ali para ter a segunda temporada, já tá prevista essa segunda temporada para abril, mas sei lá, essa primeira eu achei realmente estranha a forma como ela foi desenvolvendo as coisas, por mais que o final dela ela realmente é interessante, porque muda um pouco o tom que o anime tava tendo, né? Porque apesar de ter um lado político, ter um lado mais sério ali, algumas discussões realmente interessantes, ele é um anime relativamente leve por boa parte dele, né? Um anime bem descontraído em vários pontos, né? Não tem nada de muito pesado, não tem nada de muito forte. E o final, principalmente a cena pós-créditos, ela realmente é forte. Ela choca bastante quando você vê. Então, essa mudança de tom pode ser até interessante, mas a gente vai ter que ver como vai ser trabalhado na segunda temporada, né? Porque foi bem pouco que apresentaram nessa mudança de clima que o anime acabou tendo. Bom, esse anime do Gundam, ele foi o último que eu peguei pra acompanhar dessa temporada, que ele já encerrou nessa temporada, né? Dos animes novos. Porém, como eu disse, eu tô fazendo esse vídeo muito mais pelos animes novos do que realmente pelas sequências. E os outros dois que eu peguei pra assistir, eles ainda estão em andamento. Então, ao invés de deixar eles lá pro final do vídeo, como normalmente eu faço, vamos adiantar e já falar sobre eles agora, começando por Blue Lock, né? Um anime que eu vi muito hype em cima dele antes da temporada começar. Desde a temporada de abril eu tô vendo muita gente botando expectativa em Blue Lock, e isso atiçou um pouco a minha curiosidade, mas que foi meio pro saco depois que eu vi a proposta do anime, que é muito ser um Battle Royale de futebol. E cara, eu olhei isso e falei, puta merda, fudeu. Porém, mesmo assim eu fui muito pela curiosidade, porque parecia que tava sendo algo realmente bem feito, tava algo bem animado. Eu falei, vamos ver pelo menos qual que é a desse anime. Se eu não gostar, eu dropo, né? Por que não? E, cara, ele é horroroso. Ele é um anime muito ruim. Porque ele começa ali, ele realmente parece que vai ser um anime de esporte meio normal, né? Não parece que tem nada de anormal ali durante o anime. Porém, da metade do primeiro episódio até todo o resto do anime, ele vai forçando muito mais dentro da estrutura do Battle Royale mesmo, né? Ele pega todo tipo de clichê e todo tipo de arquétipo padrão de animes de Battle Royale e coloca dentro do anime de futebol. Isso fica muito nítido, principalmente quando você vê o Igor, né, que é o cara que tá organizando ali o Blue Lock pra fazer esse plano de ter o melhor atacante do mundo, né, o projeto que vai colocar todos aqueles atacantes ali no limite pra fazer eles se superarem cada vez mais e se tornarem o melhor do mundo, pra fazer o Japão ganhar uma Copa do Mundo. E é um personagem muito excêntrico, né, é um personagem muito bizarro, e é um personagem ali que você vê nitidamente que ele é apenas um agente do caos. Ele é apenas aquele cara que vai prender todo mundo no lugar e fazer as situações mais forçadas, mais absurdas para fazer todo mundo sofrer e se superar durante o jogo. Se ele tá pouco se fudendo com as pessoas ali, ele coloca aquele negócio, ah, você perdeu, você falhou, some, desaparece daqui que você não tem potencial. Você falhou aqui, você nunca mais vai poder entrar na seleção japonesa. Foda-se. Isso coloca um ar de pânico, de desespero nos personagens, né? Aquele negócio de destruir o sonho do seu adversário, que, assim, o anime parece que ele tenta se levar a sério dentro dessa proposta, né? Ele, tipo, realmente tenta se levar a sério como um Battle Royale, mas ele é só ridículo. Ele é só forçado, ele é muito Ed, né? Aquele Ed, aquele negócio que é pra você olhar, nossa, que maluco brabo, mas que passa um tempo, você deixa ele de ser adolescente, você começa a dar risada, é cringe. E eu acho que isso é o que me fez manter vendo Blue Lock todo esse tempo, porque ele é tão ridículo, ele é tão
forçado, ele é tão Ed que ele é divertido, ele é tão ruim que é bom. O arquétipo dos personagens principais ali, pelo menos os que tiveram um grande destaque durante essa temporada, porque a gente tem um time inteiro ali, né? O time Z. Só que desse time Z, pouquíssimos são realmente bem aproveitados. Mas os poucos que são bem aproveitados, a gente tem o Izag, que ele tá tentando descobrir qual que é a dele, ele quer se tornar o melhor atacante do mundo, ele quer vencer uma Copa do Mundo e os caramba, mas ele não sabe qual é o potencial que ele tem, ele não sabe qual o talento dele ali no futebol. A gente tem o Bátira, que é o arquétipo do personagem psicopata, o personagem que quanto mais pressão tá em cima dele, quanto mais fudido ele tá, melhor para ele, né? Ele gosta desse ambiente de tensão e ele gosta de pisar no pessoal, né? Tem toda aquela questão muito forçada dele falar com o demônio dentro dele, né? O demônio dentro dele que dá a orientação do que ele tem que fazer durante o jogo. Muito ridículo, muito forçado, mas incrivelmente foi o personagem que eu mais gostei do anime todo. A gente tem o Tigre, né, que é o personagem que tá ali pra desistir de tudo, porque ele sofreu um acidente, ele não quer mais jogar futebol, e o Blue Lock é o ambiente perfeito pra ele jogar tudo pro alto. No decorrer do anime a gente também tem um personagem ali que é o traidor, o cara que vende todo mundo ali pra tentar se sobressair, né, o cara que não acredita em ninguém, ele é muito individualista e os caramba. Então, tipo, é um anime que ele bebe muito mais em todo tipo de clichê, em todo tipo de arquétipo, em todo tipo de estereótipo do Battle Royale, muito mais do que ele bebe nos arquétipos do anime de esporte. E acaba que as partidas ficam muito ridículas por conta disso. Nisso eu cito principalmente a do Tigre lá, né, onde ele acaba se libertando dos traumas do passado, do acidente, que o anime ele até tem algumas sacadas legais, principalmente visuais, né, por exemplo, tem o negócio do faro do gol do Izag, né, que tipo fica tudo preto e você vê aquela fumaça colorida passando com o Izag, chutando com o Izag e bloqueando alguma coisa, porque ele sente o que vai acontecer no gol, ele tem essa visão muito grande do que tá rolando no campo, por mais que conforme o anime vai passando já fica algo meio manjado, mas sei lá, é uma sacada bonita, uma sacada legal e que acaba empolgando um pouco em alguns momentos da partida. A gente tem a própria parte do Tigre com a questão das correntes, né, mostra o passado dele ali e conforme vai contando o passado, vai surgindo aquelas correntes prendendo a perna dele e durante o jogo no presente essas correntes se quebram, porém tipo, a corrente se quebra, logo em seguida tá o Tigre correndo em segundos de um canto a outro do campo, com a perna rodando parecendo Sonic, atropelando o pessoal, gritando sai, como se tivesse com o diabo no corpo, e tipo, eu olhei aquilo, eu não conseguia levar a sério, eu comecei a rir muito alto, mas muito alto mesmo. Eu acho que eu ri mais nessa cena do que em Bot The Rock e Do It Yourself inteiros. Tipo, foi muito ridículo mesmo. Mas ele é divertido e eu acho que isso é o que vale. E agora pra encerrar esses animes novos realmente, né, a gente teve Urusei Yatsura, que não é necessariamente novo, visto que ele é um remake de um anime bem antigo já, né, que é uma adaptação de mangá da Rumiko Takahashi, a mesma autora de Inuyasha, e eu peguei Urusei muito mais pela curiosidade, né, por esse negócio de ser um clássico, os caramba, pra ver como é a obra, porque eu não tinha tanta expectativa, eu não pensei que eu ia gostar de Urusei Yatsura, não só por ser um mangá da Rumiko Takahashi, que eu já não gostei muito de Inuyasha quando eu tentei reassistir, já tem um vídeo até sobre isso, e eu tinha muita impressão de Urusei ser muito focado no ecchi, mas acaba que não é tanto assim. Ele tem muita piada voltada pro sexual, né? O primeiro episódio mesmo, né? A forma como o Ataru e a Lun acabam começando a conviver mais juntos ali, né? A forma como o Ataru ganha aquela competição da Lun é bem ecchi, é bem focada pro sexual mesmo. Tem várias piadas voltadas pro sexual, mas querendo ou não, ele acaba sendo um anime bem leve, um anime bem descontraído e bem focado no absurdo mesmo, né? É um anime bem criativo, as situações dele são extremamente
criativas, né? Por mais que tudo seja muito baseado no negócio do Wataru ser um pervertido desgraçado, dele ser um mulherengo, de toda garota bonita que aparece na frente dele, ele quer cantar de alguma forma e a Lum e a Shinobu vão ficando muito irritadas com isso. Depois ainda surge o Mendo ali, né? Que acaba ficando várias competições entre os dois para ver quem vai conquistar a personagem nova que aparece ali em todo episódio, porque todo episódio tem uma personagem nova e fica os dois brigando, fica um zoando o outro, fica um tentando dar rasteira um no outro. É bem legal, é bem divertido, né? Eu ri em vários momentos, né? O trabalho de dublagem também ajuda muito nessa questão. O Wataru sendo dublado pelo Hiroshi Kamiya e o Mendo sendo dublado pelo Miyano Mamoru, né? Foram dois personagens assim que os dubladores encaixaram perfeitamente, né, com os personagens. A Lum é uma personagem extremamente carismática, eu gostei muito dela. As interações dela com a Taro são bem legais, são bem divertidas. Então, era um anime que eu realmente não esperava que eu ia gostar e eu me vi dando bastante risada com ele, né? Eu consegui aproveitar bem os episódios que saíram até agora e é um anime que eu vou continuar acompanhando. Eu acho que o maior problema que ele teve foi ali no comecinho, porque os 3 primeiros episódios parece que eles são muito rushados para já apresentar os personagens principais, né? Primeiro episódio ele rusha muito para já mostrar uma situação padrão de interação entre o Wataru e a Lum. O segundo episódio é para estabelecer a doutora da escola, né, a enfermeira ali que todo mundo pira, e o terceiro episódio é para estabelecer o Mendo, né? Eu achei esses 3 primeiros episódios bem rushadinhos para apresentar esses personagens, mas depois do episódio 4 eu sinto que deu uma boa estabilizada, né? Eu sinto que o ritmo do anime ficou bem legal. E falando em ritmo também, eu acho que por ele ser comédia, né, por ele focar muito nessas situações absurdas que vão acontecendo na vida do Wataru, o ritmo da Rumiko Takahashi, né, que acaba sendo algo bem extenso, acaba sendo bem arrastado, parece que funciona melhor em Urusei Yatsura do que em Inuyasha, que querendo ou não, tem um storytelling, tem um objetivo ali no final e que parece que ele vai só se enrolando. Urusei, esse estilo parece que funciona bem. Agora indo para as sequências, as 4 sequências que eu acabei pegando para acompanhar durante essa temporada, vamos começar por Spy X Family, né, parte 2, que eu gostei bastante, eu gostei tanto quanto da primeira parte, né, que eu já fiz um vídeo específico sobre ela. Eu achei a primeira parte melhor, eu acho que as situações que acontecem nela são mais divertidas, mas eu não acho que essa segunda parte fica muito abaixo, né? Eu acho mais que ela foca muito em alguns pontos um pouco mais a sério do que na primeira, principalmente ali o comecinho, né? O arco para apresentar o Bond, né? O cachorro da família, que é o primeiro ponto que Spy X Family tenta se levar um pouco mais a sério do que faz normalmente, né? Tenta colocar uma situação realmente de risco para a família Fogger. É interessantezinho, mas eu acho que é o ponto mais fraco da temporada toda. Depois ele já começa a subir um pouco mais, começa a apresentar algumas situações melhores, né? Tem o episódio ali da Yor tentando aprender a cozinhar, que eu acho muito legal, eu acho muito divertido. Tem o episódio do Yuri tentando ensinar as matérias ali pra Anya, que também é uma parte que eu gostei muito. A dinâmica dos 2 personagens no mangá é algo que eu gosto bastante, né? E era algo que eu tava bem empolgado pra ver como ia ficar no anime. Teve a apresentação da Fiona, também achei bem legal, né? Não era uma personagem que eu gostava tanto no mangá, mas eu acho que conseguiram fazer a comédia dela, né? Esse primeiro arco que apresenta a personagem bem legal no anime, né? O trabalho de dublagem também ajudou bastante nisso, né? Muda bastante o jeito dela falar, o jeito dela se expressar quando ela tá falando diretamente com o personagem, quando você entra na mente da personagem, né? Quando a Anya tá lendo os pensamentos dela, parece 2 pessoas completamente diferentes e o trabalho de dublagem ajudou bastante nessa questão. Mas de resto, eu acho que não tem tanto assim o que comentar. Como eu falei, eu prefiro a primeira, mas eu acho que a segunda ainda consegue se manter bem no mesmo nível. O próximo ainda comedinha zoada, né, que eu peguei mais pra dar risada durante a temporada do que qualquer coisa, a gente teve o Zack-chan, né? Outro que eu prefiro as situações que acontecem na primeira temporada.
Eu acho a primeira temporada mais engraçada, eu acho a primeira temporada mais divertido, né? Principalmente que essa temporada de Uzaki-chan tenta focar muito na relação familiar dos personagens, né? Principalmente a relação da família da Uzaki, né? Começa a focar muito na mãe da Uzaki, começa a aproveitar mais os irmãos dela, começa a aproveitar bastante o pai dela também, inclusive as interações dele com o Sakurai, não sabendo quem era um ao outro, é bem divertido, né? É uma comédia assim, tipo, o anime ele não tá necessariamente fazendo a piada, mas você fica naquela expectativa, você fica naquele hype e você fica rindo sozinho, esperando, mano, como é que vai ser quando os dois personagens se conhecerem? Acaba que não é nada demais, mas essa expectativa acaba sendo uma comédia que o próprio espectador coloca dentro do anime. Isso é algo que eu achei bem legal, né? As interações da Uzaki com o Sakurai ainda estão bem divertidas, né? Eu acho que a única coisa que eu senti um pouco de falta, né, era os dois amigos deles lá, que agora eu esqueci o nome, né, forçando um monte de situação pros dois interagirem mais, pros dois perceberem o que eles sentem um pelos outros, por mais que não tem tanto o porquê acontecer isso, porque já é um momento em que os dois personagens começam a reparar os sentimentos deles, e o próprio amigo do Sakurai, ele começa a ficar de saco cheio, ele começa a chutar, pelo amor de Deus, se amem, né? Ele começa a falar diretamente pros dois personagens. O amigo do Sakurai de saco cheio é algo que até foi bem divertido, até foi bem legal, né? Como ele fala, mano, vocês são muito burro, cara, vai tomar no cu. Foi algo legal, mas eu prefiro aquelas situações dele manipulando cada situação que nem tem na primeira temporada, né? Eles fazendo a viagem, eles fazendo algumas situações em que um chama o Sakurai, o outro chama a Uzaki pra se encontrarem no mesmo lugar, pra fazer alguma situação constrangedora, pra eles aproveitarem um caos. Eu acho mais divertido na primeira do que foi na segunda, mas a segunda ainda foi bem legalzinha, foi bem divertida, foi bem aquele anime pra aproveitar mesmo, foi bem enjoyment. E agora saindo um pouco dos animes enjoyment, a gente teve Mob Psycho 3, né? Mob Psycho é um anime que eu nunca cheguei a comentar aqui no canal, né? Até porque eu comecei a fazer os vídeos de temporada depois que saiu a segunda temporada de Mob, então nunca cheguei a comentar. E pra ver essa terceira temporada, eu acabei reassistindo o anime todo e, cara, eu acho que eu gostei mais do anime nessa vez que eu reassisti do que necessariamente a primeira vez que eu vi, porque a primeira vez que eu vi eu tava muito esperando um One Punch Man da vida, e dessa vez eu já fui conhecendo melhor o que é Mob, né? O desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento daquele universo, o introspectivo do Shigeo, e eu acho que essa terceira temporada conseguiu manter muito bem essas características, por mais que eu acho a segunda temporada superior em alguns quesitos, eu acho que essa terceira consegue funcionar muito bem, principalmente o arco do Ekubo e o arco final, né? Os 4 últimos episódios e ali do episódio 3 ao episódio 6, mais ou menos, que é o arco do Ekubo, que mostra o desenvolvimento da amizade dele com o Shigeo. É algo muito legal, é algo muito divertido de você se acompanhar, é algo bem envolvente, algo bem tocante, eu gostei bastante. Eu acho que os pontos que faz eu gostar mais da segunda temporada do que da terceira necessariamente, por mais que a terceira tenha um final assim magnífico, é que a terceira ela tem mais situações cotidianas, ela tem mais situações assim que estão ali porque meio que sim, como por exemplo aquela questão do clube de telepatia, né? São 2 episódios ali que são divertidinhos, são legais, mas são bem foda-se, né? Foram 2 episódios que eu achei bem pacatos, eu achei legais, mas nada demais. Não é o nível de qualidade que normalmente eu tava esperando de Mob. É algo que se assemelha bem mais com a primeira temporada, que eu não sou lá tão fã. Porque pra mim o grande brilho de Mob é quando ele tá realmente desenvolvendo o Mob. E tanto que por conta disso, pra mim os 4 últimos episódios são a grande masterpiece de Mob Psycho 100, porque é o ápice do personagem, né? O desenvolvimento final para ele se aceitar, né? Toda aquela questão da porcentagem misteriosa que já tinha desde a primeira temporada, e agora isso é explorado. Um lado do Mob que a gente nunca tinha visto, e é a oportunidade dele se aceitar, né? Toda aquela questão também dele se confessar pra Tsubomi também foi muito legal, e eu gostei muito como esse último arco, ele consegue aproveitar tudo que
teve no decorrer de Mob Psycho inteiro, né? Desde coisa ali na primeira temporada, até da segunda, até algumas que estavam sendo apresentadas aqui na terceira, essa temporada pega e aproveita tudo nesse arco final do Shigeo, nesse clímax do personagem, né? Ele aproveita aquela questão da garra, ele aproveita a questão do despertar dos poderes do Hitsu, ele aproveita a amizade dele com o Terumi, eu acho que é Terumi o nome do outro moleque telepata lá, e principalmente a amizade dele com o Reigen, né? Como os dois personagens, eles acabam complementando o desenvolvimento um do outro, né? É uma situação que lembra muito o arco do Reigen mesmo, que teve na segunda temporada, que também é um dos melhores momentos de Mob, porém agora com o Reigen salvando o Mob, e ao invés do Mob salvar o Reigen, né? É bem legal, né? Você vê como um personagem confia muito um no outro. E é uma parte assim que eu quase chorei realmente quando eu tava assistindo, né? Se tivesse, sei lá, se pegassem esses 4 últimos episódios e fizessem, sei lá, um longa de Mob, né? Usando o material desses 4 episódios, nossa, pra mim era um 10 extremamente fácil. Foi simplesmente magnífico o desfecho que teve Mob Psycho 3. Eu não sei se é necessariamente o desfecho do mangá mesmo, porque o mangá eu sei que ele é finalizado. Não sei se já adaptou tudo. Eu espero que sim, porque eu não vejo mais como continuar, né? Finalizou a questão dele com a Tsubome, é ele se aceitando no final, tem ali o final ele aceitando os próprios sentimentos. É assim, maravilhoso, é magnífico. E pra finalizar, Stone Ocean, né? Jojo, parte 6, parte 3. Né? Porque Netflix, filha da puta. Eu cheguei a comentar só da primeira parte de Stone Ocean, né? Na temporada de outubro do ano passado, né? Depois a Netflix meteu um hiato, filho da puta, um marketing mal feito pra caralho. O pessoal quase esqueceu que Stone Ocean existe, né? Saiu a segunda parte, muita gente nem sabia que tinha saído. Essa terceira temporada, essa terceira parte de Stone Ocean, ela só acabou tendo um certo hype, porque todo mundo começou a falar do final, né? Tava todo mundo comentando do final, o pessoal reparou, opa, saiu a última parte de Stone Ocean, porque não teve marketing em cima dessa terceira parte direito, eu não vi trailer, eu não vi a Netflix divulgando, foi um trabalho muito esquisito que ela fez, a Netflix cagou muito em cima da cabeça do anime, né, o que foi muito triste, né, porque, querendo ou não, eu não gostei tanto de Stone Ocean como eu pensei que eu ia gostar, eu acho ela mais aproveitável do que algumas outras partes, como por exemplo Golden Wind, né, eu não gosto de Golden Wind, eu acho Stone Ocean bem melhor, mas, cara, é bem esquisito em vários quesitos, né? Eu gostei mais dessa terceira parte, né? Porque é onde finalmente saem daquele ambiente da prisão, e eu acho aquele ambiente da prisão bem chatinho, né? Eu não gosto tanto das situações que acontecem naquele ambiente da prisão, e eu acho que nessa parte que eles saíram, né? Começaram a perseguir o Pucci pela cidade, né? Até o objetivo dele, eu achei que as situações foram melhores, as situações foram mais criativas, os embates foram mais legais, foram mais interessantes. Vários dos melhores momentos de Stone Ocean, pra mim, estão aqui, como por exemplo o passado do Wither, o passado do Pucci, né? É algo bem legal. O Pucci em si foi um personagem que eu achei muito bom, né? Pra mim, ele só não tá no mesmo nível do Dio, mas pra mim é um dos melhores vilões de Jojo. Eu coloco ele até acima do Kira, que muita gente considera o melhor vilão de Jojo. Eu acho que eu preferi, sinceramente, mais o Pucci. Eu achei o Pucci muito legal. Pra mim, o que estragou essa terceira parte foi o final mesmo. O final eu achei, assim, tenebroso de ruim, né? Principalmente a conclusão que deram pro personagem do Pucci, né? Tipo, se terminasse no penúltimo episódio, eu acho que seria até mais satisfatório do que o último, porque o último deram uma conclusão muito bizarra pro Pucci, deram uma conclusão bizarra pro Emporio, a conclusão do anime em si foi muito esquisita. O plano do Pucci, sei lá, ele até vai, né? Ele é até interessante, não faz muito sentido, mas Jojo não faz sentido, então dá pra relevar, mas a conclusão, cara, é muito anticlimático, é muito, tipo, chega a ser até broxante, você fala, tá, é isso? Dá aquela sensação, mano, tá faltando alguma coisa. Eu não senti que realmente concluiu aquela história que eu tava acompanhando, eu fiquei, tipo, não, calma, é isso? É realmente isso? Eu achei bem decepcionante. E realmente não tem muito o que comentar de Stone Ocean, porque, cara, esse final ele decepciona tanto e ele é tão caótico, ele é tão confuso, e o gato tá miando agora. Mas, sei lá, não gostei não. Mas sei lá, acho que é isso, né? A minha conclusão da temporada de outubro de 2022.
Comentem o que vocês acharam dos animes que saíram nessa temporada, se teve algum outro que eu não peguei pra assistir, que vocês assistiram, que vocês gostaram. Tem alguns que ainda que estão faltando, né? Por exemplo, eu não peguei sexta temporada de Boku no Hero, eu não peguei Fumetsu segunda temporada, eu não peguei Irumakun terceira temporada, porque eram todos animes sequências de Chukur, e eu acabei optando por esperar acumular mais alguns episódios, né? Então quando tiver lá encerrando, que eu pretendo assistir esses aí, né? Teve a temporada nova de Bleach, que eu queria assistir, eu queria falar aqui nesse vídeo, mas eu ainda estou lendo o mangá, então eu não cheguei no arco que tá agora no anime, então por isso eu acabei nem vendo e nem comentando aqui, e vai demorar ainda pra eu assistir esse arco no anime. Mas no geral, né, dos animes novos que tiveram, é isso o que eu achei, né, das sequências que eu acabei assistindo também, né, tá aí a minha conclusão. Comentem o que vocês comentaram, se teve algum outro novo que vocês acharam interessante, que eu não assisti. Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!